Em relação a Silvinei Vasquez, como você percebe o depoimento dele? Ele traz muitas informações que são logo rebatidas pelos deputados e senadores que fazem parte da comissão, né? A gente estava ouvindo agora mesmo a Jandira Fegali falando sobre esses números que mostram que aconteceram mais paralisações ali de carros, de ônibus no Nordeste do que em qualquer outra parte do país. O local onde Lula era favorito. Então, assim, eles estão rebatendo, mas Silvinei continua ali a trazer essas informações vagas em relação à atuação dele como diretor. Como que você está vendo esse depoimento, principalmente? Ele adotou uma linha de mentira. Ele vai defender uma versão que não está respaldada nos fatos. No dia anterior à votação do segundo turno, o Silvinei Vasquez, como diretor da Polícia Rodoviária Federal, postou campanha apoiando o Bolsonaro. Depois retirou, mas postou. Né? Quer dizer, ele tem um passivo também para explicar do porquê que o bloqueio feito pelos caminhoneiros, pelos tratores, pelos ruralistas nas estradas, ele não conseguiu desmobilizar. Por que ele foi tão eficiente na fiscalização dos ônibus que iam levar eleitores para as urnas e foi tão pouco eficiente para fiscalizar os caminhões e tratores que bloquearam as estradas? É evidente que ele está adotando uma política da mentira, né? Isso pode lhe custar caro, né? Mas ele não tem outra alternativa, porque da outra forma ele vai dizer assim, pois é, fiz mesmo, né? E aí ele vai ter de novo que responder à justiça por esse tipo de postura que não tem nada de democrática, não tem nada de constitucional e que mostra um núcleo do bolsonarismo dentro da Polícia Rodoviária Federal que, felizmente, parece que hoje está sendo devidamente tratado. O Silvinei, inclusive, ele chega a ser diretor da Polícia Rodoviária Federal por conta dessa indicação feita por Bolsonaro e porque ele é muito próximo de Flávio Bolsonaro, né? Senador, um dos filhos de Jair Bolsonaro, e Flávio está ali na primeira fila da CPMI, posicionado assim bem em frente a Silvinei, para dar esse apoio, né, a ele, enfim. E claro que Silvinei, de fato, não vai entregar nem Jair Então, Bolsonaro, nem os planos por trás de tudo isso, diga. não, tem uma história que é pessoal, não é uma história política propriamente, mas que mostra um pouco da personalidade do Silvinei. Ele ainda não era o diretor-geral da polícia, ele parou com umas viaturas da Polícia Rodoviária Federal num posto de gasolina, né, e pediu para o frentista limpar o carro dele. Né? Isso está registrado, tem documentação, tem BO, tudo mais. Né? O frentista falou, olha, nós não prestamos esse serviço aqui no posto. Ele desceu e começou a socar e chutar esse frentista que não obedeceu ele. É com esse diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal que nós estamos falando. Ele foi condenado pela justiça por conta dessa agressão ao frentista do posto. Ainda E, se não eu tem não me informação. engano, Foi? parece que sim, porque, se eu não me engano, nesse momento em que Elisiane Gama começa a discutir com o outro senador ali da oposição, por conta disso. Ela estava questionando o Silvinei por conta dessa condenação, e ela só queria que ele respondesse se ele foi condenado realmente ou não, e ele foi, a justiça o condenou, e ele não respondia diretamente, ele queria contar o enredo dele do que aconteceu naquele dia, e a Elisiane batia o pé, eu só quero que você concorde, você foi ou não foi condenado pela justiça. Então começaram a defender, a oposição começou a defender Silvinei, e aquele circo se armou. Então foi por conta disso, foi por conta desse fato que você traz agora pra gente, Silvio. Ele foi condenado pela justiça por bater, por realmente agredir esse frentista do posto. Para finalizar, assim, sobre a CPMI, ao que parece, a gente vai ter um espetáculo a cada depoimento. Eu queria te ouvir, porque, inclusive, agora as próximas oitivas, a próxima que eu sei vai ser com aquele rapaz acusado, que está preso, inclusive, de colocar uma bomba no ônibus em Brasília, né? Então, assim, qual vai ser o clima desses depoimentos da CPI? O que você espera? Vai ficar muito acirrado o debate, né?
ela vai ser uma vitrine, da mesma forma como a CPI da saúde, da questão das vacinas, mostrou como é que funcionou a corrupção, o tráfico de poder, o desmantelamento do SUS. Nós vamos assistir com essa CPI, essa CPMI mista, né? Quer dizer, uma análise de como a democracia foi violentada no nosso país, né? E vão surgir depoimentos cada vez mais contraditórios, versões falsas. Quer dizer, há todo um trabalho, inclusive, de jornalismo para ser feito, de reportagens que possam trazer para o público versões baseadas nos fatos. Porque, por exemplo, esse depoimento do Silvinei não tem nada a ver com a realidade. Os números que a deputada Jandira Fegali apresentou são completamente diferentes e são baseados em dados, né? Então, é um cenário, ele vai ficar cada vez mais conturbado, ele vai revelar a polarização da política, que penetrou também o Congresso, mas não está só aí, né? E quando chegarem os militares para depor, a coisa vai ficar mais delicada. Olha lá na imagem, a gente está vendo agora, imagens ao vivo, inclusive, ali Flávio Bolsonaro logo na primeira fila. Vamos dar uma ouvida antes de eu ir para um último tema com o Silvio só. Coloca para a gente aqui, por favor. Bem na posse. Senhor presidente, só para ajustar o tempo do depoente, obrigado. Ele vai ter o tempo necessário, pois não? Não, eu estou só citando que também aconteceu. A gente teve trabalho em conjunto com todas as instituições, tanto no dia 12, que era a data da diplomação, né, 12 ou 13, como também já no ano novo. Eu não estava, mas ficou encaminhado, que seria no dia 1º a posse do presidente Lula. Então a gente trabalhou em conjunto. Em todos os dois momentos é natural vir manifestantes para Brasília, né? Sempre tem. No dia 12 não houve nada tão grande que aí foi aquela questão aqui interna, que não tem nada a ver com a PRF, aquilo ali. Então, deputado, ele está respondendo aqui. Ele perguntou, Vossa Excelência já respondeu, agora ele está respondendo. Não. Ele perguntou se eu falei dia 8, eu perguntei. Vossa Excelência já está perguntando alguma coisa do deputado? Não. Ele me perguntou. A gente continua acompanhando e qualquer novidade eu trago aqui para vocês, tá bom, pessoal?